Dentro da atual zona de combate, a região de Donetsk está experimentando grande atividade, enquanto Kursk é um dos atores mais importantes nas operações que se desenvolvem do outro lado da fronteira. Ao longo desta semana, fomos testemunhas de como as forças russas aumentaram sua pressão sobre Pokrovsk, ao mesmo tempo que se aproximavam do bastião ucraniano de Vuhledar. As circunstâncias estão cada vez mais graves e há muito em jogo. A partir de domingo, 15 de setembro, as forças ucranianas aumentaram a intensidade de suas ações contra as forças russas, incluindo emboscadas e contra-ataques. Após essas operações, as forças russas sofreram um duro golpe, com a destruição de 46 veículos blindados como resultado de uma emboscada realizada pelos ucranianos. Para entender melhor como essa operação das forças ucranianas se desenvolveu e levou a esses resultados, vamos desmembrá-la. Nossa missão é fornecer as informações mais recentes recebidas das linhas de frente, onde o exército russo está enfrentando graves problemas em Pokrovsk. Além disso, discutiremos as novas estratégias que suas forças estão implementando como reação a essa difícil situação. Para nos apoiar, certifique-se de clicar no botão de se inscrever, ativar as notificações e nos dar um like antes de começarmos. Vamos lá! A operação organizada foi realizada pelo 21º Batalhão Separado de Propósitos Especiais, a 46ª Brigada Separada de Transporte Aéreo e a 59ª Brigada Separada de Infantaria Motorizada das Forças Armadas da Ucrânia. O objetivo da operação era enfrentar uma coluna de veículos blindados do exército russo que se dirigia ao assentamento de Ostry, na região de Donetsk. O objetivo era completar a missão com sucesso, e a ação resultou na destruição de 46 veículos blindados pertencentes ao exército russo. A operação foi um sucesso. Há algumas imagens intensas da operação da Brigada Presidencial Separada Hetman Bogdan Khmelnytsky, que foram carregadas em sua conta no Telegram. Um ataque implacável de fogo de artilharia combinado conseguiu parar decisivamente uma formidável coluna russa, composta por 46 tanques, veículos blindados de transporte de tropas e veículos de combate de infantaria. O vídeo capta o momento em que esse evento ocorreu. Enquanto os russos avançavam em uma enorme coluna em direção às trincheiras ucranianas, os defensores ucranianos disseram que eles se aproximavam. Conseguiram reconhecer o adversário a tempo e estavam preparados para enfrentar a ameaça e neutralizá-la graças ao olhar aguçado dos operadores de drones de reconhecimento. À medida que nos aproximamos das linhas de frente das Forças Armadas ucranianas, nossas unidades de veículos aéreos não tripulados estão realizando ataques precisos contra veículos blindados russos. A intensidade da operação é palpável neste momento. Um tremendo fogo de artilharia que destruiu completamente os veículos blindados foi capturado em vídeo. Em questão de segundos, os tanques da frente foram envolvidos pelas chamas. Se você observar o vídeo, verá que as forças ucranianas foram capazes de destruir esse comboio blindado russo por meio de operações coordenadas muito bem sucedidas. É um impressionante desdobramento de estratégias. As circunstâncias em que as tropas russas se encontravam em Pokrovsk não eram nada ideais. Nas últimas 2 semanas, o movimento em direção a Pokrovsk foi completamente interrompido. Embora não tenha havido avanços, as perdas neste setor continuam a se acumular em um grau considerável. Neste mês, o exército ucraniano enviou para Pokrovsk pelo menos 2 brigadas prontas para o combate, provavelmente em um esforço para aumentar o fornecimento de munição para as unidades que agora participam de operações importantes. Para todos os presentes, os resultados eram evidentes. Durante as 2 semanas que se seguiram à queda de Avdiivka, em 17 de fevereiro de 2024, as forças militares russas experimentaram uma pausa em seu avanço em direção a Pokrovsk. Essa pausa ocorreu após terem feito progressos constantes. Na linha de frente, o exército russo sofreu alguns reveses, e a situação na região de Kursk parece estar se complicando. Os russos lançaram uma contra-ofensiva surpresa contra as forças ucranianas no distrito de Kursk, e já faz quase 1 semana desde que isso aconteceu. As circunstâncias estão mudando rapidamente, e cada ação no terreno é importante. Por outro lado, isso não foi exatamente uma surpresa para a Ucrânia.
Para atingir seu objetivo estratégico, os russos estavam tentando atrair tropas bem equipadas para longe do conflito na Ucrânia e para dentro de seu próprio país. Na última semana, os russos finalmente morderam a isca. Após o desdobramento de tropas de Kaliningrado e dos famosos guerreiros chechenos do TikTok, conhecidos por posar com metralhadoras duplas, a Rússia retirou um número significativo de seus batalhões de elite da Ucrânia e os transferiu para Kursk. Esta medida é consequência da primeira. Ao longo dos últimos 2 anos, a dinâmica das operações no campo de batalha da Ucrânia permaneceu essencialmente inalterada. O uso da surpresa operativa como abordagem principal é necessário se quiser conquistar uma grande quantidade de território. As primeiras 100 horas são de suma importância. Se você não aproveitar essa oportunidade, terá que lutar por cada centímetro, nadar contra a corrente, e será muito difícil avançar. Durante as primeiras 100 horas após o início da contraofensiva russa em Kursk, o exército russo não conseguiu nenhum avanço tático. A liderança do exército russo ordenou que seus soldados avançassem ao sul do rio Sejm por 2 rotas críticas. Fontes russas informaram que foram lançadas operações ofensivas contra o flanco ocidental crítico da Ucrânia, no distrito de Kursk. Essas ações foram conduzidas pela 155ª Brigada de Infantaria Naval, a 106ª Divisão Aerotransportada e o 56º Regimento de Assalto Aéreo da 7ª Divisão de Assalto Aéreo. Uma parte das tropas russas conseguiu cruzar com sucesso o rio Sejm para iniciar uma ofensiva a partir da direção oeste, enquanto outra unidade avançava a partir da direção norte. Os russos tomaram o controle de várias aldeias e assentamentos ao longo do curso do rio e um pouco além de seu território. No entanto, todas as terras que eles reivindicam continuam em disputa. Um oficial de alto escalão do comando russo determinou que as fortificações ucranianas no distrito de Kursk eram vulneráveis, indicando que era o momento certo para capitalizar essa vantagem. Essa avaliação foi feita à medida que a contraofensiva russa ganhava força. Como parte de uma manobra estratégica, as forças russas transferiram suas tropas para Kursk após retirá-las da região de Pokrovsk, onde haviam permanecido estagnadas durante o conflito. As forças russas relataram flutuações no número de tropas estacionadas em Kursk. Inicialmente, foi declarado que o número aumentou de 10.000 para cerca de 70.000. Depois houve uma redução para 30.000 e agora há um retorno a 70.000. O comando do exército russo acreditava que esse número seria superior a 100.000. Por um momento, coloque-se no lugar de um estrategista ucraniano. É absolutamente necessário que a Rússia realoque suas forças para longe das linhas de frente, que já não são eficazes. Prepare-se para lançar um ataque sobre Kursk, levando consigo uma enorme quantidade de armamento para destruir qualquer ponte que os russos tentem construir sobre o rio Sejm. Sucesso na conquista do objetivo. Além de capturar com sucesso quase 3.000 soldados inimigos, conseguimos obter o controle total das margens do rio ao sul. Foi alcançada uma vantagem estratégica. Repetidamente, os russos falham em suas tentativas de cruzar o rio. Eles são constantemente bloqueados. Se você deseja reforçar a presença das forças russas em Kursk, seu novo objetivo é formular estratégias e colocá-las em prática imediatamente. Em primeiro lugar, a situação na Ucrânia fez com que os militares russos avançassem em seu desdobramento. Sem hesitar, as forças russas caíram diretamente na armadilha, lançando suas tropas em um campo de batalha cheio de incertezas. Os russos cometeram um erro tático nessa situação. O resultado final da situação não será alterado materialmente, mesmo que as forças russas consigam o controle total da aldeia de Krasnokty-Abreskoy e do território ao seu redor. Existe a possibilidade de que a Ucrânia se retire da localidade, permitindo assim que os russos assumam o controle da situação. Em relação a este fronte, a Ucrânia planeja tomar medidas decisivas. A construção de uma ponte para atravessar o rio pode dar aos russos a impressão de que têm o controle da situação. Um fator importante a ser considerado é a localização do rio, que fica a menos de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Caso as forças russas consigam construir a ponte e cruzá-la, ainda não se sabe por quanto tempo poderão manter seu domínio sobre essa posição.
A situação se tornará um impasse para os militares russos se eles mobilizarem dezenas de milhares de tropas e as forças ucranianas ordenarem que sua força aérea ataque a ponte. Isso provocaria uma escalada da situação. Nessas circunstâncias, as forças russas teriam a responsabilidade de manter um corredor estreito através do rio. Elas seriam obrigadas a depender completamente de uma rota terrestre estreita, com o rio às suas costas e as forças ucranianas avançando pela frente. O exército ucraniano terá controle total sobre todo o território. Dadas as circunstâncias atuais, é muito improvável que o Kremlin consiga reabastecer as mais de 10 mil tropas russas que estão atualmente estacionadas na margem oposta do rio. A abordagem do Kremlin parece estar baseada em um compromisso inabalável de reforçar os recursos no setor, especialmente após garantir sua posição no flanco sul do rio Sejm. No entanto, depois que os russos cruzaram o rio, a Ucrânia não ficou parada. Essas forças estrangeiras penetraram a fronteira russa pelos frentes sul e oeste. Apesar de ser muito provável que os russos estivessem cientes dos perigos associados à sua estratégia, eles caíram em uma armadilha. Em nossa opinião, a Rússia está bem posicionada para avançar, já que está confiante de que a Ucrânia não tem poder militar suficiente para organizar uma resposta contundente. A política que adotaram demonstra a intenção de empurrar os ucranianos para trás antes que o Ocidente comece a relaxar o controle sobre o armamento de longo alcance. Parece que as chances de vitória da Rússia são escassas. Os mísseis de longo alcance que os militares ucranianos estão utilizando são o principal fator determinante nessa situação. A estratégia que a Rússia emprega para enfrentar os soldados ucranianos em Kursk é tanto estratégica quanto tática. O Kremlin, por sua vez, não poderá continuar com esse plano indefinidamente. Cada dia, mais ajuda militar ocidental é enviada às forças armadas ucranianas. Além disso, a decisão tomada pelos comandantes ocidentais de permitir o uso de mísseis ATACMS e Storm Shadow em território russo indica uma mudança substancial de estratégia. Isso demonstra uma maior conscientização da necessidade de armar a Ucrânia para combater as forças russas, mesmo que isso aumente as chances de uma escalada no conflito. Por outro lado, o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declarou que as forças russas não avançaram nem 1 metro nos últimos 6 dias na crucial região de Pokrovsk. No entanto, nossos aliados ucranianos apontaram que essa afirmação contém algumas imprecisões. Ainda assim, parece estar alinhada com a narrativa do Kremlin de que a ofensiva de verão no leste da Ucrânia está perdendo o ímpeto frente à feroz resistência. Em uma recente entrevista à CNN, Syrskyi informou que suas forças estão concentrando estrategicamente suas reservas na região de Pokrovsk. Ele destacou que as tropas ucranianas estão mantendo suas posições e mencionou uma desaceleração no ritmo dos ataques russos. Estamos executando todas as estratégias possíveis para manter Pokrovsk. Reforçamos nossas capacidades defensivas na região. Nos últimos 6 dias, o inimigo não fez nenhum progresso em direção a Pokrovsk, confirmou Syrskyi. O volume do fogo de artilharia e a intensidade dos ataques diminuíram consideravelmente. Para nossa equipe, o setor de Pokrovsk continua sendo o maior desafio que enfrentamos. No contexto do exército ucraniano, o termo direção se refere a um setor específico que se concentra em torno de uma cidade-chave ou um acidente geográfico notável, junto com as redes de estradas e ferrovias que facilitam os movimentos, seja avançando ou recuando dentro dessa área. Em maio, a Rússia lançou uma ampla ofensiva na região oriental ucraniana de Donbass. O avanço tem sido gradual, progredindo ao longo de várias rotas em direção a Pokrovsk, um importante centro logístico e industrial que tinha uma população de 76 mil habitantes antes do conflito. Pokrovsk é um dos principais alvos entre as cidades de Donbass que o Kremlin pretende capturar em sua ofensiva estratégica para ocupar e anexar as regiões ucranianas de Luhansk e Donetsk durante o verão de 2022. Desde agosto, as ofensivas russas direcionadas à cidade de Pokrovsk se deslocaram do sudeste para o noroeste, avançando ao longo de uma linha ferroviária-chave e da rodovia paralela I-50,
plataformas independentes de informações militares seguem de perto a situação na Ucrânia. O último avanço russo confirmado ao longo das duas rotas no estreito setor ofensivo de 5 a 7 quilômetros, direcionado a Pokrovsk, ocorreu em 27 de agosto. Esse avanço foi marcado pela tomada da aldeia de Novohrodivka após uma batalha acirrada de 5 dias. A declaração de Syrskyi, em 5 de setembro, de que nenhum metro havia sido ganho, era bastante precisa ao considerar essa rota ofensiva específica. No entanto, várias fontes verificaram que a ofensiva russa ampliou a saliência de Pokrovsk em outras áreas. Isso, ao menos tecnicamente, contradiz a declaração de Syrskyi à CNN de que as forças do Kremlin não se aproximaram da captura da cidade há quase uma semana. Relatórios da plataforma independente de monitoramento Deep State indicam que a Rússia fez seus avanços mais notáveis na região ucraniana de Donbass desde 26 de agosto. Esses movimentos ocorreram a cerca de 12 a 15 quilômetros ao sul da área onde Syrskyi informou à CNN que as ofensivas russas haviam parado completamente. Entre 3 e 5 de setembro, as forças terrestres do Kremlin, apoiadas por artilharia e suporte aéreo, realizaram ataques estratégicos, capturando com sucesso a aldeia rural de Lyskivka e avançando em direção à aldeia de Ukrainsk, segundo os relatórios dessas plataformas. Ambos os lados reconheceram os avanços das forças russas. O correspondente militar apoiado pelo Kremlin, Denis Shchukin, informou em seu canal no Telegram, Rivar Z, que as forças russas garantiram uma seção de território com 2 a 3,2 quilômetros de largura. Relatórios vindos das linhas de frente indicam que as tropas do 20º Batalhão de Forças Especiais da Ucrânia, que anteriormente serviu na Brigada Presidencial em várias operações, enfrentaram ferozmente a área para frustrar qualquer novo avanço russo. Na sexta-feira, eles mantiveram com sucesso suas posições contra os esforços do inimigo. Embora não seja um caminho direto para Pokrovsk, os recentes sucessos locais russos em Lyskivka e Ukrainsk ampliaram uma protuberância de 25 quilômetros que as forças russas asseguraram na região de Donbass nos últimos 2 meses. Esse desenvolvimento aumenta o risco de que forças maiores possam cercar mais ao sul ou tomar o controle da cidade de Kurajov, próxima a Pokrovsk. As declarações otimistas de Syrskyi à CNN sobre a ausência de avanços ignoraram os preocupantes desenvolvimentos recentes no flanco sul dessa protuberância, o que causa preocupação sobre a situação da Ucrânia. Na rota direta para Pokrovsk, na sexta-feira passada, testemunhamos novas ofensivas russas e combates intensos perto da aldeia de Halitsynivka. Relatórios iniciais, não verificados, vindos das linhas de frente, indicam que as forças de Kiev mantêm suas posições. Relatos indicam que Syrskyi e sua equipe deslocaram na semana passada pelo menos 5 brigadas de combate de outros frentes ou reservas para o setor de Pokrovsk. No entanto, a força dessas tropas permanece incerta. Na sexta-feira, relatórios oficiais do exército ucraniano indicavam que as operações de combate continuavam no setor de Pokrovsk. As forças ucranianas repeliram com sucesso 37 ataques terrestres e participaram de aproximadamente metade dos 181 tiroteios que ocorreram perto de Pokrovsk e da cidade adjacente de Kurajov, em toda a frente de conflito na região de Kursk. O cientista político ucraniano Kirilo Sazanov, oficial do exército desde 2022, compartilhou suas impressões em uma entrevista no YouTube em 4 de setembro. Ele destacou que os ataques russos a Pokrovsk infligiram perdas significativas ao seu lado, ao mesmo tempo em que reconheceu que as forças ucranianas realizaram retiradas táticas. Afirmou com convicção que não houve nem haverá um avanço russo no setor de Pokrovsk. As forças russas estão avançando, mas nos referimos ao progresso deles como 2 casas por dia, declarou Sazanov. A situação está longe de ser crítica. A frente operacional está se contraindo constantemente. É evidente que os recursos para os quais estão direcionados são insuficientes para qualquer progresso substancial. Na sexta-feira, o comentarista militar russo Alexei Shibov afirmou no Telegram que as defesas ucranianas estão à beira de uma ruptura significativa a leste de Pokrovsk.
O grupo de forças Centro, liderado pelo general Andrei Mordvichev, está realizando operações com precisão notável. A libertação de Pokrovsk forçará várias posições fortificadas das Forças Armadas da Ucrânia a se renderem rapidamente, afirmou Shibov. Na sexta-feira, Sergei Dobryak, um alto funcionário da polícia da região de Donetsk, informou que as forças russas intensificaram seus ataques aéreos contra áreas civis além da linha de conflito. Naquele dia, aviões de ataque russos bombardearam as cidades de Pokrovsk e Kurajove, bem como as aldeias de Ganivka, Veselihai e Dobropilsk. 2 adultos ficaram feridos e várias casas e apartamentos foram atingidos. Ao meio-dia, milhares de consumidores de eletricidade ainda estavam sem energia, segundo Dobryak. Dobryak pediu aos habitantes de Pokrovsk que evacuassem a cidade enquanto ainda pudessem. Ukrsaliznytsia, a operadora ferroviária nacional da Ucrânia, declarou que os serviços ferroviários para a cidade serão interrompidos a partir de 11 de setembro, alegando preocupações com a segurança. Na quinta-feira, Vadim Filashkin, chefe da região de Donetsk, anunciou que o ponto final da linha ferroviária será transferido para a cidade de Pavlograd. Segundo ele, cerca de 26 mil pessoas ainda residem em Pokrovsk. O que você acha da situação atual? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Equipe. Seu apoio é muito apreciado, soldados. Não se esqueça de clicar no botão inscrever-se, ativar os alertas e nos dar um gostei para mostrar seu apoio. Até breve.